Olá, tudo bem com você? Você sabe quais são os seus direitos do período da gestação e também durante o processo da amamentação? Então, fique nesse vídeo até o fim que eu vou falar tudo para você, bem explicadinho. Meu nome é Gelmar Gomes, eu sou enfermeiro. Antes de começarmos com o conteúdo, eu gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrita neste canal, clica no botão vermelho logo aqui abaixo e se inscreva. Também clica no sininho para você receber notificação de todos os vídeos novos que a gente postar aqui no canal. E também, se esse vídeo for relevante para você, clica no joinha, no botão gostei, que ajuda o YouTube a propagar esse vídeo para mais mamães. Então vamos ao conteúdo. São muitas dúvidas que aparecem na cabeça da gestante, principalmente quando ela descobre a gestação, descobre que está grávida. Uma dessas dúvidas principais é com relação aos seus direitos. Eu tenho direito a quantas consultas? Eu tenho direito a faltar no trabalho para ir nas consultas? Como que funciona a licença maternidade? E por aí vai. E aqui eu vou esclarecer para vocês tudo, exatamente todos os seus direitos, para que você possa exigi-los corretamente. O primeiro desses direitos é a licença maternidade. Talvez é o mais conhecido de todas as mulheres. Esse direito é estabelecido pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Toda mulher no Brasil que contribui para o INSS tem direito à licença maternidade. E o que é a licença maternidade? Ela é uma licença remunerada em que a mulher tira por um período de 120 dias para cuidar do seu bebê. No caso, 120 dias em órgãos privados, em empresas privadas, e em órgãos públicos, esse período é de 180 dias. No caso das empresas privadas, se ela for participante do programa Empresa Cidadã, esse período pode ser ampliado para 180 dias. A licença maternidade, ela pode ser solicitada até 28 dias antes do parto e 92 dias após o parto. E o início desse afastamento da gestante ou da mulher, ele deve ser comunicado ao seu empregador com o atestado médico. Caso a mulher ela tenha mais de um vínculo empregatício, ela recebe a licença maternidade referente a cada vínculo que ela tem em todos os empregos. As mulheres autônomas que contribuem para a Previdência Social e também aquelas que têm registro de trabalhadoras rurais, elas têm direito ao benefício da licença maternidade. As mulheres desempregadas também têm direito ao salário maternidade. Em que casos elas têm direito? Se elas tiverem contribuído por um período superior de 10 meses ao INSS quando elas estavam empregadas, e também que o nascimento do seu bebê ocorra em um período de 12 a 36 meses em que elas estão desempregadas. No caso das mulheres desempregadas, esse auxílio deve ser requerido diretamente no INSS. Caso o bebê ou a mãe corram risco de vida, essa licença maternidade ela pode se estender por mais 15 dias, mas nesse caso deve ser apresentado atestado médico ao médico do INSS, que vai responder com relação a essa ampliação da licença. A partir da 23ª semana de gestação, ou seja, do 6º mês, a Previdência Social já considera o nascimento do bebê. Então, caso a mulher tenha tido um aborto ou o bebê tenha morrido, falecido durante o parto, essa mulher também tem direito à licença maternidade, igual as outras mulheres têm. Nos casos de adoção, tanto homens como mulheres, eles têm direito a esse período de licença maternidade com salário integral, desde que a criança tenha até 12 anos de idade. Um outro direito muito importante é o direito a consultas e exames. Neste caso, a mulher tem direito de se ausentar do trabalho durante esse período da consulta ou do exame, sem ter que justificar para o patrão essa ausência. Também são direitos relacionados às consultas e exames a realização de no mínimo 6 consultas pré-natais no posto de saúde
mais próximo da sua casa, receber a declaração de comparecimento às consultas pré-natais, receber o cartão da gestante que contém todas as informações relacionadas ao seu estado de saúde na gestação, a prioridade no atendimento médico, tanto em unidades públicas quanto privadas, e a realização dos exames essenciais da gestação, exames preventivos, bem como também a aferição da pressão arterial e também do seu peso. Um outro direito muito importante das gestantes é a estabilidade do emprego durante esse período gestacional. A CLT estabelece que a mulher grávida não pode ser demitida do emprego sem justa causa. Uma informação interessante é que essa estabilidade ela é contada a partir da data da concepção e não da descoberta da mulher de que ela está grávida. Portanto, caso, por exemplo, você tenha sido demitida e descobriu que está grávida, só que você engravidou antes de ser demitida, você pode entrar em contato com a empresa para a empresa fazer a sua readmissão. Nesse caso, é importante que você comprove para a empresa que você estava grávida antes de ser demitida. Um outro direito muito importante é a licença amamentação. Toda mulher ela tem direito a amamentar o seu bebê durante o dia, seja em espaços públicos ou privados. No caso das mulheres trabalhadoras que trabalham um turno de 8 horas diárias, ela tem direito a 2 períodos de 30 minutos para tirar e amamentar o seu bebê. Esse direito de 2 turnos de 30 minutos, ele vale até que o seu bebê tenha 6 meses de idade. Em alguns casos em que a saúde do bebê exigir, o médico, o profissional da saúde, ele pode te dar um laudo exigindo que esse período seja ampliado. No caso das empresas que têm mais de 30 mulheres acima de 16 anos no seu quadro de funcionários, elas devem oferecer um espaço adequado para que essa mulher faça a amamentação do seu bebê. Um espaço com iluminação adequada, arejado, por exemplo. Esses horários de descanso para amamentação, eles devem ser acordados com o seu empregador, em acordos individuais, mas é um direito seu e que você pode exigir. Um outro direito, nesse caso, um direito dos papais, é a licença paternidade. A CLT, ela estabelece que todo pai, ele pode tirar um período de 5 dias de licença paternidade. Caso a empresa seja participante do programa Empresa Cidadã, esse período ele pode ser ampliado para 15 dias de licença. A CLT, ela também garante que os pais podem tirar 2 dias de folga do trabalho para acompanhar a gestante nas consultas e exames pré-natais, e esses dias não podem ser descontados da sua folha de pagamento. Um outro direito dos papais é que eles podem faltar uma vez por ano para acompanhar o seu filho de até 6 anos de idade às consultas depois do nascimento. Um outro direito importante das gestantes é o direito à privacidade. Nenhuma empresa pode exigir que a mulher ela faça o teste de gravidez, seja para uma admissão na empresa, seja durante a vigência do contrato de trabalho ou até mesmo com um exame demissional. Também é direito dessa mulher a mudança de função ou de setor no trabalho, caso a função que ela exerça ofereça risco para ela ou para o seu bebê. Nesses casos, após ter o bebê, ela deve ter assegurada o seu retorno à função anterior. Também, a mulher que apresenta uma gestação de alto risco, ela tem o direito ao afastamento do trabalho. Como que funciona? Caso o seu médico te dê um laudo que você tem uma gestação de alto risco e necessita de um repouso absoluto, você pode requerer o auxílio doença do INSS. No caso desse afastamento ser de até 14 dias, esse benefício deve ser requerido na própria empresa. Se for de um período superior a 15 dias, deve ser requerido no próprio INSS. Também a mulher tem direito
a licença em casos de aborto. Caso o aborto ele seja não intencional e ele tenha ocorrido até a 23ª semana de gestação, essa mulher ela tem direito a uma licença de 15 dias. Caso tenha ocorrido após a 23ª semana de gestação, ela tem direito à licença maternidade, como foi falado anteriormente aqui nesse vídeo. É importante falar que esse aborto ele deve ser comprovado por laudo médico e que também esse benefício ele é pago pelo INSS. Benefício creche. Esse é um benefício estabelecido pela CLT. No caso das empresas que têm mais de 30 mulheres com mais de 16 anos no seu quadro de funcionários, elas devem apresentar um espaço adequado para que a mulher deixe a sua criança, o seu bebê, ali durante o período de amamentação. Caso a empresa não tenha esse espaço, ela pode substituir esse benefício pelo auxílio creche, pagando auxílio creche para essa mamãe. Um outro direito da gestante é o acompanhante durante o parto. Esse acompanhante ele pode acompanhar antes do parto, durante o período de parto e no pós-parto. E é uma pessoa da escolha da gestante. Pode ser o parceiro, o pai do bebê, a mãe da gestante, até mesmo um amigo ou uma amiga. A escolha é da gestante. Um outro direito é o direito ao leito compartilhado. A mamãe, ela tem o direito de ter o seu bebê no mesmo quarto em que ela está após o parto. Um outro direito, e esse é bem conhecido, é o da fila preferencial. Toda gestante ou a lactante também, mães com criança no colo, elas têm direito ao atendimento preferencial, tanto em órgãos públicos quanto privados. No caso de transporte público, ela também tem o direito ao assento preferencial. Gastos na gestação arcados pelo pai. A lei, ela estabelece que o pai do bebê, ele tem que arcar com os gastos com medicamentos, exames e até mesmo com a alimentação da gestante durante a gestação. Direitos estudantis. No caso da gestante que estuda, ela tem o direito, a partir do 8º mês de gestação, de não frequentar aulas regularmente. Fica a cargo da unidade escolar criar os meios favoráveis para que essa gestante possa acompanhar regularmente o seu curso durante esse período. Um outro direito muito importante é o conhecimento e vinculação prévio à maternidade. O que significa isso? A gestante ela tem o direito, durante o seu período de pré-natal, de ser vinculada à sua maternidade em que ocorrerá o parto e também de conhecer essa maternidade para que ela possa saber a distância a ser percorrida, como que ela vai fazer para chegar lá, como que é o espaço, o ambiente. Ela tem esse direito. Então, você pode exigir do profissional que faz o seu pré-natal que ele te vincule à maternidade e que você conheça essa maternidade onde ocorrerá o seu parto. Bom, são muitos os direitos da gestante e lactante. Pode ser que tenha algum aqui que eu tenha falado que você não conhecia. Então comenta aqui abaixo se você não conhecia algum desses direitos e ficou conhecendo. Também eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso muito bacana de gestação. É um curso que eu super recomendo. Para finalizar, se você gostou desse vídeo, se a informação foi relevante para você, clica no botão joinha, no gostei. Essa é a mensagem que eu queria passar para você nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!